Fala pessoal da Livre Fitbox, aqui é o nosso podcast, o podcast da saúde, como eu bem trago aqui todos os podcasts. Esse é o nosso podcast, vai ser um dos meus favoritos aqui, que eu tô com meu amigo de infância, Davidson. Muito prazer, seja muito bem-vindo. Prazer, meu amigo. Muito bom te rever aqui. Bom dia. Muito dia obrigado. O prazer é todo meu. Pessoal, prazerão. Um ótimo dia para todo mundo aí. E é isso aí, vamos falar um pouquinho de saúde, né? Vamos que vamos. Nosso tema de hoje, pessoal, aqui vamos falar um pouco de saúde. Na verdade, estou com um especialista aqui na área da enfermagem, a gente vai apresentar isso para você. Mas a ideia é a gente trazer para você um conteúdo bem denso sobre o envelhecimento, as coisas que acontecem aí ao longo do período aí. Vamos tentar fazer um panoramazão aí, ser um conteúdo bacana para todos nós. Inclusive para nós que está aqui, né? A gente vai puxando conhecimento aqui. E eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua jornada aí, né? Até o dia de hoje aí. Eu gosto muito de me apresentar nas palestras que eu faço durante o meu trabalho aí. Gosto de começar me apresentando assim, eu sou o Davidson, tenho meus 35 anos hoje, né? Casado, tenho uma esposa maravilhosa aí já há 3 anos. Ainda não temos filhos. Sou uma pessoa que gosto da atividade física, gosto de me manter saudável, gosto da vida, gosto de cuidar das pessoas. Então, eu sou enfermeiro de formação, bacharel em enfermagem desde 2012, pelo Isabela Hendricks, Centro Universitário. 10 anos trabalhando com home care, boa parte com cuidados paliativos, que são pacientes em final de vida. Trabalhei muito com a pessoa idosa, com o público idoso, trabalhei com alguns, né, na faixa mais intermediária, na segunda idade, nessa transição de 40 até os 60 anos, e muitos acima dos 60 e alguns já nos 90, 80, nessa fase aí. Hoje estou mais na saúde corporativa. A gente trabalha muito essa questão de prevenção, de promoção, de autocuidado, qualidade de vida, porque o jovem de hoje é o idoso de amanhã, né? Então a gente precisa pensar lá na frente. Sim, muito bem. Pessoal, eu acho que assim, quando a gente adentra numa área da saúde, a gente pega, por exemplo, Davidson, que você começa a cuidar das pessoas, você vê, as pessoas já pegam a pessoa que já está ruim em saúde. Aí você fica tentando entender aquilo, tratando aquilo, aí começa a incomodar, aí a gente começa a querer ir na causa, né? Quando a gente pega e fala assim, agora nós vamos na prevenção da saúde ali, a gente quer a causa do negócio, então a gente vai aprofundando, estudando mais conteúdo cada vez mais. A área da saúde, ela é muito, muito chamativa. Quando a gente começa a bater cabeça com algumas coisas, a gente quer vir lá na onde que é a origem do problema e tentar resolver aquilo, né? Com certeza. Cada vez mais. Eu acho que tá na moda, né? A gente buscar muito a prevenção, entender como é uma alimentação, como é uma atividade física, como é uma boa noite de sono. A gente começa a procurar as causas daquilo que pode prejudicar a gente lá no futuro, né? Sim. Então, assim, a gente tem N fatores, a saúde é bem complexa, é bem dinâmica, são várias áreas, vários profissionais, então todo mundo pesquisando, estudando, tentando entender aí o que a gente pode fazer para chegar lá na frente com uma boa energia, bem ativo, boa saúde e tendo uma vida prazerosa, que é o mais importante, né? Eu trago tô até pensando aqui como é que eu vou zerar a vida. Chegar nos 100 anos aí, fazendo tudo que alguns centenários aí fazem, às vezes tá aí fazendo a plantaçãozinha dele ali, tá tranquilo com 100, tem outro ali que tá acamado já com 60, então é muito dinâmico, né? essa coisa do cuidado com o corpo, né? A gente, antes do podcast aqui, tava debatendo isso, que sempre há 2 saúdes
em foco, que é a saúde mental e a saúde corporal, e uma influencia bastante aí na situação da outra, né? Uma derruba a outra, Com uma certeza. cresce a outra. Tá na moda, né? Acho que a pandemia trouxe coisas ruins. A gente não pode nem comparar. Foi um momento bem difícil para o mundo todo, né? Para todos nós. Mas trouxe alguns pontos de atenção. Uma delas é a saúde mental. Entrou mais em foco. Porque quando a gente ficou, né, preso em casa, né? A questão de tudo tá fechado, todo mundo em home office, as coisas foram difíceis. Então, todo mundo muito tenso, questão de preocupação com saúde. E acabou que a gente teve um aumento nos casos de ansiedade, casos de depressão, foi um recorde de divórcios. Então, foi um momento difícil. Então, dali em diante, começou a todo mundo querer falar um pouco de saúde mental. E, cara, é o essencial hoje a gente falar dos dois temas, saúde física e saúde mental. Saúde é uma só, mas a gente separa porque muitas das vezes a gente vai falar de a saúde de um modo geral e o povo esquece da saúde mental, deixa de lado. Não, eu tô bem, não preciso de terapia, não preciso disso, não preciso daquilo. Mas uma coisa puxa a outra. Se você tem uma saúde física boa, a sua saúde mental vai estar próxima do ideal. Sim. Já é um grande ganho. Se você estiver com a saúde mental ruim, a sua saúde física vai ficar ruim. Então é vice-versa, uma coisa puxa a outra. Precisamos da saúde como um todo bem cuidado. Sim. E é Janeiro Branco, né? Então a gente fala muito de autocuidado, da gente cuidar da nossa mente, nós estarmos bem com nós mesmos. E o autocuidado, ele é muito importante. Então, a gente precisa cuidar de nós mesmos, parar um pouquinho, pensar naquilo que faz bem para a gente. O que eu posso fazer para mim que vai me ajudar a viver bem, ser feliz, estar saudável, ser produtivo, né? Que hoje em dia a gente pensa muito na produtividade. Sim. Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas para ganhar dinheiro precisa ter saúde, né? Porque além de saúde ser uma coisa muito cara, gastar muito dinheiro, ser tudo muito caro, medicação, consultas, cirurgias, exames, é tudo muito caro. E também você vai estar de atestado, você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir produzir. Então, saúde é o pilar de tudo. A gente precisa ter uma boa saúde para a gente poder conquistar os nossos objetivos. Ganhar dinheiro, casar, ter família, conquistar carro, viver. Tudo é saúde. Geral, saúde, né? É o pilar. Muitos falam que, abordando até a parte da saúde mental, que alguns acreditam que a viagem é um gasto, outros acreditam que a viagem é um investimento, né? Eu sou dos que acreditam que viajar é um investimento. E daqueles, né? Principalmente para a saúde cuida, mental. Né, da saúde mental ali. Tem que estar em dia. Eu dou minhas aulinhas, sou personal, todo mundo sabe já, mas trazendo para quem está entrando agora. Sou personal, tenho meus alunos, dou conta de uma grande equipe empresarial, então a gente acaba tendo que administrar todo mundo, administrar um pouquinho da ansiedade de todo mundo, né? E acaba que quando você é um administrador de pessoas, você tem que estar sempre balanceando ali a equipe. Eu vivo isso na prática, e quem está com um pouco de excesso na ansiedade, ansioso, eu acho que todo mundo é um pouco, dependendo da situação, isso eu não... A ansiedade é normal, né? Normal, igual o Agora, medo, saber medo controlar ela e ela não te prejudicar, sim, que é o sim. ponto, né? E isso é o excesso, né? Eu acho que na vida, quando a gente fala de vícios, esse tipo de situação e virtudes, né? Dividir nos dois, eu acho que uma virtude em excesso, ela acaba virando um vício, né? Com Pode certeza. ser um excesso de qualquer coisa. Às vezes todo mundo fala aí que o álcool faz mal e tal, mas se a pessoa bebe moderado ali, não tem excesso, aquilo acaba, né, álcool sendo não faz benéfico, mal, né? a quantidade de álcool Aí. que pode te fazer mal. Então vai tudo no excesso, eu acho que é tudo excesso. É o equilíbrio, né? O equilíbrio é o mais difícil, a gente tá sempre tentando equilibrar a vida aí. A gente vive falando, beba bastante água, mas o excesso de água faz mal. Faz mal. Pode sobrecarregar seus rins.
reter muito líquido. Até a coisa maravilhosa do mundo em Sim, excesso. a gente faz mal. precisa ter moderação em tudo. Então a gente precisa. É normal ter ansiedade porque somos seres humanos. O novo, próximo passo, um desafio, deixa a gente ansioso. É normal. Isso às vezes até é bom, porque dá aquele clima gostoso na hora de ter o sucesso. Sim. Só que a ansiedade demais te prejudica. Você Sim. pode começar a ter um sofrimento mental, ter uma doença mental associada à sua ansiedade. E, cara, eu sou um profissional de saúde há muito tempo. Hoje também, né, sou coordenador de saúde, então eu tenho liderados, tenho uma equipe. E eu acho que o maior desafio no mundo é lidar com pessoas, gerir pessoas. Sim. Não é fácil, o ser humano ele é muito dinâmico, um dia tá bem, outro dia não tá tão bem, então a gente precisa ter, né, essa atenção com o ser humano como um todo. E um ponto que você puxou é muito interessante, eu acho que equilíbrio, né, igual você chegou puxando pela questão da viagem. A gente preocupa muito em ganhar dinheiro, né? E nós homens, Sim. as mulheres até um pouco menos, as mulheres, cara, assim... Por isso que elas vivem mais do que a gente. A mulher, ela preocupa muito da saúde, né? Vai no médico com frequência, faz exames com frequência. Sim. Elas se preocupam com, né? Tanto com a questão de beleza, estética, e faz com que elas se alimentam bem, elas fazem atividade física com maior frequência. E nós homens temos a mania de querer dinheiro. Eu quero ganhar mais, eu quero trabalhar mais, lucrar mais, ter mais renda para me poder conseguir né, realizar meus sonhos. Qual foi o tempo que você tirou para dar uma viajada? Desligar. Eu, por exemplo, cara, no carnaval eu vou para a roça. Aí todo mundo, quando eu falei lá na empresa onde eu trabalho que eu vou para a roça, o pessoal assustou, né? Porque todo mundo gosta de uma balada. Cara, eu vou para a roça, eu vou desligar. Lá não pega celular, não pega internet, ninguém vai conseguir me ligar. Eu vou dormir muito, vou curtir Isso muito. é um hábito. E dar uma desligada da rotina. Isso faz bem. Pode ir para a praia, vai para uma pousada, vai para fora do país, onde você deseja ir, onde você gosta de ir. Qual é o seu objetivo? Qual o lugar que te desconecta da rotina? Sim. Isso é bom. Sim. No final das contas, eu ouvi até isso do Gustavo Cerbasi, né? Citando ele aqui, um grande líder aí financeiro, né? Um cara que escreveu vários livros aí e acrescentou bem para a literatura portuguesa nossa, que ele fala que a felicidade é um conjunto de alegrias. Porque é difícil definir a felicidade o tanto, né? Mas se você, cada vez você ter pequenas alegrias ali, o maior volume que você conseguir gerar em um determinado tempo, você acaba tendo uma felicidade um pouco mais aflorada do que quem não tem alegria nenhuma, só dureza, só osso, né? Só moer osso ali. Então, assim, a gente tem que ter... quem não tem condição agora tem que preparar isso, né? É uma rotina, o cara prepara, o cara tem que ter atenção à saúde mental dele nesse nível, é pequeno mesmo. Eu preciso viajar ano que vem, né? Eu preciso viajar ano que vem, então o que eu vou fazer? Pode ser para a casa de um amigo, enfim, mas já tem que começar ali, que ali já cria um ponto, porque você marcou alguma coisa, vai chegar, né? Pelo menos agora ele está marcado a viagem vai chegar, ele trabalha com mais afinco, ele leva a vida com um pouco mais de tranquilidade ali e acaba tendo a ansiedade um pouco reduzida, né? Então, assim, volta a bater na tecla, somos ansiosos, temos medo, então todas essas emoções aí, situações que a pessoa fala, não, isso é ruim. Não, calma aí. A gente tem que lidar com isso. O excesso disso é que é o prejudicial. O medo é o mecanismo de defesa natural de todos nós, né? Eu acho que mantém a gente vivo é o medo. Porque se a gente tem medo de tubarão, a gente vai evitar entrar na água onde tem tubarão. A gente tem Ou medo. pular de um prédio, né? Então, assim, a gente tem medo de cair, eu não vou pular desse prédio. Se a gente não tivesse o medo, a gente não estaríamos aqui, né? Acho que o ser humano já seria extinto. Sistema de segurança muito bom. Somente um homem que o medo dele é um pouco reduzido, né? Faz cada loucura, às vezes, né? Teve um meme na internet que tinha um grupo de casais lá na Europa, aí eles estavam filmando as mulheres, todas reunidas num canto, todas elas conversando,
batendo papo, falando da vida. Aí depois virou a câmera e filmou os caras brincando de porradinha, botando fogo nas coisas. Então, assim, o homem por si só já é um pouco mais louco, né? Então, o medo ele é importante para a sobrevivência humana. A gente precisa controlar. O medo também não pode ser um obstáculo para você alcançar seus objetivos. E a gente precisa ter planejamento. Eu acho que a vida deve ser planejada. Aí você fala assim, nossa, mas aí vai ficar muito burocrático, vai ficar chato. Não. Qual é o momento do seu dia que você vai parar para fazer uma atividade física? Qual é o momento do seu dia que você vai trabalhar? Qual é o momento do seu dia que você vai dormir? Qual é o momento do seu dia que você vai sair um pouco da rotina e vai ter um lazer? Isso é importante. Planejamento é importante. Então, qual é o momento do ano que eu vou dar uma viajada? Qual o momento? O que eu vou fazer no meu final de semana para dar uma descarregada aí nas tensões? Balancear a semana, um microciclo, né? Fazer um balanço então, semanal. Assim, eu gosto de praticar o esporte. Então, quando é que você vai praticar? Qual que é o seu planejamento? Então, a gente precisa planejar tudo. Né? A gente vive muitas vezes... eu brinco que lá com a minha equipe, que às vezes a gente deixa a vida me levar. Eu vou deixar a vida me levar, vamos ver o que dá. Cara, ela vai te levando e você não chega a lugar nenhum. Então, acho que a gente precisa ter objetivo, cada pessoa tem o seu propósito, cada pessoa tem os seus valores, cada pessoa tem aquilo que te faz feliz, alegre, né? Igual você falou, são pontos de alegria. Então, cada um sabe aquilo que te dá prazer, aquilo que te faz feliz. Então, busque isso. Tenha contrabalancear, né? Tenha esses momentos. Você precisa trabalhar para ter recursos financeiros para continuar vivendo, sobrevivendo, se alimentando, fazendo as coisas, mas também você precisa ter, né, as questões de lazer que te diminui o estresse, que te faz bem, que te dá aquele retorno de que viver é bom, né? A vida, ela... eu brinco com todo mundo que o tempo, ele não para, ele cobra. Se você investiu o seu tempo em uma determinada ação, vai haver uma reação naquele... Às vezes, a mesma proporção de ação que você teve ali, você ganhou de reação. Tudo então, tem assim, o retorno, né? O retorno, ele vem. Então... eu gosto sempre de trazer Jesus aqui para a conversa, porque é o que a gente segue. Maior aí, líder, né? Nosso líder. Maior líder da história. E ele já lá já trazia para a gente falando que a semeadura ela é livre, né? Mas a colheita é obrigatória. Sim. Né? Então a gente semeia, as coisas é livre. A gente pode escolher o que vai colocar ali e tudo. Mas o que você vai colher do que você semeou é obrigatório. Então... Vamos prestar mais atenção aí, trazendo, claro, isso para a saúde mental. Eu acredito muito que está muito relacionado com a saúde corporal, que aí a gente vai entrar acho que a gente está entrando numa área que depois que você está com o corpo um pouco debilitado, né? Como é que a gente pode ajudar nesse sentido? Como é que a gente reabilita esse cara, né, o Davidson? Acho que num determinado momento... tem hora que não tem jeito, né? O cara perdeu a saúde corporal ali, ele precisa de um resgate ali. Então, assim, né? O adoecimento, às vezes, ele acontece, é uma coisa que é inevitável, né? Assim, algumas ocasiões é inevitável. Então, a gente, às vezes, tá bem, acontece alguma coisa, a gente fica doente. Pode ser uma gripe, pode ser, né, uma coisa simples... E tem alguns casos por falta de prevenção, questões genéticas, né, ou estilo de vida inadequado, a pessoa pode adoecer. E a reabilitação ela é importante. Então nós temos hoje aí, né, a questão, né, dos profissionais, a questão médica, né, faz uma avaliação, faz uma consulta, dependendo do caso é uma cirurgia ou um tratamento medicamentoso. A pessoa sai dali com, né, uma orientação de uma alimentação, de medicamentos, de fazer uma fisioterapia. Depois ele é indicado provavelmente pelo fisioterapeuta para começar uma atividade física, ou uma academia, um pilates, uma natação, né? Uma atividade física adequada conforme o quadro. Eu acho que o essencial é nós mantermos a prevenção, né? O autocuidado. E o autocuidado tem alguns pilares. A gente precisa, primeiro, cuidar da alimentação,
Então, a gente precisa comer bem, é o pilar de tudo, é o que a gente brinca que a gente é aquilo que a gente come, né? E a gente comer de forma saudável, às vezes, não é obrigatoriamente você ir na nutricionista, porque tem pessoas que não têm condições. Isso é Se verdade. você tiver condições financeiras de ter um acompanhamento nutricional, ótimo, faça, é perfeito. Você vai garantir uma alimentação ainda mais controlada e adequada para a sua necessidade. Mas se você não tiver, comece já dando preferências para as coisas naturais, né? Evita os industrializados, evita os embutidos, evita, né, os refrigerantes, o açúcar, isso tudo faz muito mal. E eu brinco nas palestras, né, quando eu vou dar palestras aí, já dei palestra para 500 pessoas e assim, alguns me questionavam, mas eu não tenho condições financeiras, porque eu dou palestras para pessoas que têm condições financeiras boas, mas também dou palestras para chão de fábrica mesmo, sabe? Pessoas de obras. E só pense o seguinte, desembale menos e descasque mais. Eu fui em algumas fábricas, não cito nomes de empresas, né? Mas assim, fui em algumas fábricas e na hora de eu ir para o refeitório almoçar junto com eles, lá tem uma alimentação balanceada, porque tem nutricionistas nesses refeitórios. Só que o pessoal, ao invés de colocar salada no prato, os caras botavam uma montanha de arroz, jogavam ali um pouquinho de feijão e pegavam um outro prato só de proteína, de carne. O cara esquece a salada. Porque aí eu sempre brinquei com eles, por que vocês não diminuem o arroz e coloquem mais salada no seu prato? Então, ter uma alimentação mais colorida. O outro pilar puxando aí tirando um pouco da alimentação e indo para hidratação, beber uma quantidade boa de água. E a gente fica naquela, as pessoas acham, nossa, 2 litros por dia? Peraí, mas quem te falou que é uma receita de bolo? Não é igual para todo mundo. Você tem o mesmo peso corporal do que eu. Sim. Aí, digamos que a água, eu vou até te ajudar nessa questão, que a água, quando você tem sede, você já está 20% desidratado. Sim. Né? A gente não pode esperar ter sede, não. Se você beber água só quando você está com sede, você vai estar sempre desidratado. Sempre. Né? E assim, a gente retém muito líquido da alimentação, né? Então, a hidratação eficaz ela é importante até para o funcionamento intestinal adequado. E muitas das vezes a pessoa está com uma situação emocional ruim, um estresse maior, uma ansiedade maior, às vezes é porque o intestino não está funcionando direito. Sim. Então, simplesmente você beber água de forma adequada para a sua necessidade já pode te ajudar em diversos fatores. Então, faça uma conta, seu peso vezes 0,035 é a quantidade ideal que você tem que beber água no seu dia. Então, 0,035 vezes o seu peso. Então, isso é uma coisa individual, não é uma coisa. Porque uma pessoa de 100 quilos, ela tem uma necessidade maior de hidratação do que uma pessoa de 50 quilos. Ele tem que cuidar de um corpo maior, né? Sim, então faz sentido beber mais água. Uma massa corporal maior precisa de uma hidratação maior. Então, não é 2 litros para todo mundo. Aí você dá aquela... Aí vem aquela menininha, né, que pesa 45 quilos. Meu Deus, como é que eu vou beber 2 litros de água, né? Para ela é muito. Talvez 1,5 litro, né? Então, eu isso varia bastante. Aí, verdade. E o outro ponto importante do autocuidado, pensando em qualidade de vida, envelhecimento saudável, a gente tem que preocupar muito com atividade física, né? O sedentarismo, ele é o maior causador de doenças na terceira idade. Então, hipertensão, diabetes, colesterol alto, que é dislipidemia. A gente tem aí, né, enfraquecimento dos ossos de forma natural. Alguns têm osteopenia, osteoporose. Tem enfraquecimento muscular, né, perda de massa, né? Sarcopenia. Então, isso é muito importante ter atividade física. E muitas das vezes a gente chega lá nos 60, 65 e está doido para aposentar e ficar paradão. Isso é um mal danado. Além da saúde mental, né? Porque aí você se isola, quer ficar dentro de casa em cima do sofá assistindo televisão o dia todo, você já começa a ficar deprimido, você começa a ficar mais ansioso.
e você já começa a desenvolver essas doenças crônicas, né? A gente já começa aí tendo alteração na pressão, colesterol, já começa a glicemia aumentar, o peso corporal, obesidade. Então já começa a te trazer dor no joelho, porque o seu peso está maior do que o que o seu joelho foi feito para aguentar. E às vezes a pessoa acha que isso tudo é porque é genético, mas não, isso é o estilo de vida. 80%, né, o estilo de vida, né? Sim. Não tem... A genética, claro, está envolvida. Até falando um pouco disso, a gente trouxe no podcast passado, estava falando muito disso, tá? Quem puder ouvir aí, quem já tiver ouvido vai lembrar, porque a gente falou pesado no desenvolvimento aí, como é que funciona a parte genética, como é que você manipula essa parte genética, né? Sua família aí, só retomando um pedacinho e isso trazendo para você também, às vezes o perfil endomorfo, que a pessoa que tem tendência a acumular gordura corporal, ele geneticamente está assim, não é assim, ele está assim porque às vezes a bisavó tinha um hábito, um padrão de consumo, aí passou para a avó e a avó continua naquele padrão e aquilo ali é o padrão, aí passa para a mãe, para os pais, né, aquele mesmo padrão ali alimentar, o volume de comida, aquela coisa toda, e aí você assistindo seus pais acaba fazendo a mesma coisa e isso vai gerações, né? A pessoa hoje consegue romper esse histórico familiar, quebrando isso, falando agora eu vou ser responsável por mudar a alimentação da minha família, e isso meus filhos vão começar a me assistir. E aí eles vão romper esse padrão. Provavelmente meus filhos já não vai ter vai mudar esse a cultura, problema, né? A cultura, então, assim, tá muito aí. Dá para fazer o podcast inteiro aqui, anterior a esse. Eu vou falar tudo sobre isso, então quem puder ouvir aí, seja muito bem-vindo. Quando a gente fala em doenças metabólicas, que eu acho que é aí que está um problema de saúde que já vem o governo aplicando, né, vários recursos financeiros mesmo para sanar esses problemas, que é o problema de pressão arterial, ou um problema de diabetes, ou um problema de asma, que são órgãos nobres, né, que começam a falhar de alguma forma, e tudo isso é relacionado a um processo de falta de prevenção, ou falta de cuidado, ou até mesmo uma genética a genética tem um fator, né? Sim. Por exemplo, as pessoas de etnia negra, elas têm um pouco maior, né? Não é muito relevante, não é grande coisa de diferença, mas o negro ele tem mais propensão a ser hipertenso, a pessoa negra. Questão familiar. Então, se eu tenho na minha família, né, muitos hipertensos, então a minha tendência em ser um hipertenso também ela é maior. Por isso que a gente brinca, né? Dá para você mudar a genética. Então, não é porque a minha família lá é hipertensa, eu vou seguir os mesmos passos. Tá, sua família toda é hipertensa. E o que eles fizeram para controlar essa pressão? Então o que eu posso fazer? Começar já a ter uma alimentação pobre, né? Não é pobre de não ter o sódio, né? O sal, mas diminuir, controlar o sal, dar preferência para os temperos naturais. O que eu estou fazendo para mim não ser um sedentário, não ser obeso? Estou fazendo atividade física? O que eu estou fazendo para controlar o meu emocional? Eu faço uma terapia para fazer ou tenho uma atividade física, um esporte que me ajuda a controlar a questão mental? Porque o estresse ele vai subir e aumentar a pressão. Então, a questão emocional sobe a glicose, sobe a pressão, vai aumentar os batimentos cardíacos, eu posso ter aí uma angina, se eu tiver, né, uma veia um pouco obstruída por causa do acúmulo de gordura, o colesterol elevado. Então, é igual você falou, eu não sou assim, eu estou assim. É uma diferença gigantesca, né? Então, assim, não é eu sou hipertenso, você é hipertenso se você quiser. Aí você fala, mas como assim? É uma doença crônica. Cara, você pode controlar. Eu não tenho uma hipertensão crônica. Eu sou um cara que tem uma história familiar de hipertensão. Tá, então você tem tendência a ser hipertenso. Então, vamos trabalhar isso. Vamos fazer, né, uma dieta adequada,
atividade física, vamos fazer um controle, fazer um check-up anualmente, uns exames. Ah, mas eu não tenho plano de saúde. O SUS oferece. Ah, mas o SUS é demorado. Plano de saúde dependendo também. Sim. Então se programe, né? Se programe. E eu até agregando a isso, vários dos meus alunos que eu dou aula de personal e faz a musculação periodicamente, toda vez a semana, às vezes 2 vezes por semana, às vezes 3, às vezes 4, todos eles que consomem medicamento para poder controlar a pressão arterial, quando a gente começa a desenvolver o coração daquela pessoa, ou seja, gerar uma hipertrofia boa, né? Aumentar as câmaras de ejeção, aumentar a potência do coração, do músculo cardíaco, ele começa a ficar um pouco mais forte. A pressão da pessoa cai assim, de passar mal, ou seja, eu preciso indicá-lo a voltar no médico e ajustar a dose, ou seja, o medicamento que fazia efeito com, sei lá, 15 miligramas, às vezes agora é excessivo, tem que abaixar para 5 miligramas, entendeu? Aí eu continuo treinando aquela pessoa, aí a pressão volta a cair de novo, aí volta no médico. O médico, agora você não precisa de usar medicamento mais. Porque se você colocar medicamento, vai abaixar demais a sua pressão e você vai ficar com pressão baixa. Agora, você regularizou a sua pressão devido a um treino da sua capacidade cardiorrespiratória. Então, isso dá para fazer uma reversão. Eu já vi e eu já fiz em várias pessoas. Então, isso eu não tenho dúvida sobre isso, né? Eu trago para vocês essa informação. Quem treina regularmente, treina da forma certa e consegue gerar esse hábito de toda vez entender o corpo, porque às vezes a pressão começa a cair ali, cara, não, a atividade física tá me fazendo mal. Porque tem esse pensamento, o cara tá tomando medicamento, aí tá legal, aí ele começa a fazer a musculação, ele começa a ter queda de pressão e fala, pô, musculação tá me fazendo mal. Né? Que é o contrário, né? Atividade física nunca vai fazer mal. Atividade física ele é medicamento para tudo. Então, assim, em todos os temas que a gente aborda, eu faço palestras para várias empresas gigantes. Tem empresa de 13 mil funcionários pelo Brasil, que a gente vai fazer palestra, a gente leva temas interessantes para eles, a gente sempre cita como uma prevenção a atividade física. Atividade física, ela é remédio para saúde mental, saúde física, qualquer problema de saúde. Aí o pessoal teve uma vez que me perguntou assim, né? Voltando um pouquinho, não é o tema de hoje, mas voltando um pouquinho ali no Novembro Azul. Eu tive uma pergunta de um colaborador de uma empresa me perguntando se o ciclismo poderia ser um fator que deixasse a pessoa mais propensa a ter o câncer de próstata. Então, assim, falei para ele, não. Conversando com os urologistas, eu tenho muito contato com alguns cirurgiões de ponta do mercado, um dos melhores aí do país, tanto urologista, oncologista, mastologista. E, cara, a atividade física é fator de prevenção para todos os tipos de câncer. Não tem nenhuma atividade física que te dê essa propensão em ter uma doença. Lógico, né? A gente precisa ter sempre uma indicação e acompanhamento de um profissional capacitado. Não adianta também você querer fazer uma atividade física com um profissional qualquer. Você pode ter dores no joelho, você pode ter transtornos na coluna. Então, a gente precisa também saber que, cara, você pode fazer qualquer atividade física dentro das suas condições. Então, se você tem, por exemplo, uma hérnia de disco, pergunte ao seu médico da coluna lá quais as atividades físicas mais recomendadas e quando você for fazer, procure um profissional capacitado. Então, se for um pilates, procure um bom fisioterapeuta. Se for a musculação, procure um bom educador físico para te acompanhar e não saia fazendo as coisas de qualquer jeito. Já tive cliente que chegou assim, não, eu tenho artrite grau 3 no joelho, mas eu vou fazer uma maratona. Falei, aí sim, aí você está determinado mesmo, porque eu, pela minha experiência, com essa artrite sua, você não vai fazer uma maratona. Não tem jeito de você fazer uma maratona. Você pode querer fazer uma maratona, mas não vai fazer. O joelho não dá mais, não comporta esse tipo de atividade mais, com esse excesso, né? Ainda mais uma maratona, o cara tá falando de correr 8 horas,
né? É complicado, não tem jeito, né? em cima do joelho já fraturado, então assim, é difícil falar não para as pessoas aí, mas eu acho que a nossa função, como educador físico, como enfermeiro, é chegar, cobrar, explicar, né, de certo grau, dependendo do entendimento de cada um, explicar, olha, é por isso, não dá para fazer por isso, né? Sim. Não é só o não ele fica muito, o cara que é cabeça dura e fala, não, eu vou fazer porque falar que não, Tem eu que não posso, explicar. né? Então, assim, a gente vai lá, explica nos mínimos detalhes, fala, olha, não dá para fazer uma maratona, porque como a cartilagem do seu joelho já foi degradada e ela não se recupera, não se regenera, uma vez que você perdeu sua cartilagem, você não vai ter outra. Até por enquanto ainda não tem cirurgia que coloca outra cartilagem no seu joelho. Não existe ainda. Não vai dar pra fazer e torcer para não precisar de uma prótese, né? Isso porque aí. Proteger o que tem ali, né? Proteger o que tiver, porque quando chega no momento da prótese já é uma cirurgia dolorosa, um pós-operatório doloroso. E eu estava brincando com um paciente uma vez, eu tinha um paciente que ele teve, né, esse hábito de fazer muitas atividades físicas bem rigorosas, bem extremas e muitas das vezes sem acompanhamento, porque antigamente a gente não tinha tanto acesso. Não. Se a gente for pensar antigamente, vocês iam nessas academias aí, cara, o cara nem curso superior tinha. O cara era instrutor de academia, a gente falava instrutor na época, não era professor, porque o cara não tinha conhecimento, não tinha um bacharel, não tinha, né, não tinha nenhum estudo. Então, assim, o cara fez muita coisa e ele acabou, né, tendo muitos prejuízos, estava se locomovendo muito mal, usando o andador e tudo mais. E um dia, conversando com ele mesmo falou para mim assim, cara, por que no nosso corpo somente o fígado regenera, né? O restante não. Porque aí a gente ia ser invencível, né? Imortal, né? Se tudo regenerasse. Então, eu acho que é um indício de que a gente precisa ter moderação. Então, assim, a gente saber ter conhecimento, estar bem acompanhado, orientado. Então, é muito importante, antes de você querer fazer uma atividade física, procure uma opinião de profissional. Seja avaliado, faça testes, exames e faça uma coisa que vai te trazer apenas benefícios, né? Isso aí. Pessoal aí da Livre Fitbox, muito obrigado aí por estar ouvindo. Eu queria já reforçar aqui nossas aulas. A gente tem diversas modalidades aqui, porque de certa forma, às vezes o cara não pode correr, mas o cara pode fazer um funcional em casa aí, o cara pode fazer um alongamento e mobilidade. A gente, entrando em alongamento e mobilidade, na parte do envelhecimento, o que mais acama idosos é a falta de mobilidade, né? Sim. O cara perde ali uma mobilidade dele. Às vezes, por exemplo, o idoso, ele cai, fratura ali o fêmur, né? Quebra o quadril ali, vai pra cama. Às vezes era um idoso ativo, o cara tinha 90 e poucos anos ali, mas ele tava ativo, ele fazia o cafezinho, ele ia lá na lojinha, ele fazia o mercado dele, porém, ele, por falta de força muscular às vezes, ou então por um acidente, ele trupicou ali, caiu, quebrou o quadril, parou essa mobilidade dele aí, a mente dele começa a ser reduzida, a massa né, cerebral dá uma encolhida aí por conta da falta de mobilidade, né? A questão da queda da mobilidade é um ponto crucial. Eu acredito que, né, eu estava conversando ali nos bastidores com o nosso amigo, que a expectativa de vida no nosso país hoje é de 76,6 anos. Então, se tudo der certo, nós vamos chegar aos 76 pelo menos, né? E chegar é um desafio, chegar lá. E como a gente estava falando um pouquinho mais cedo, a osteopenia e a sarcopenia são coisas naturais do envelhecimento. Então, você após os 40 anos já começa a ter uma redução pequena, mas vem acontecendo, e gradual, né? Gradual, e pode chegar nesse ponto. Qual é a forma de prevenção? Fortalecimento. Então, você fazendo atividade física, principalmente musculação, essas que fortalecem a musculatura, elas fortalecem também os ossos.
tendo uma boa alimentação por trás disso também, que é muito importante. E essa mobilidade está totalmente atrelado à questão muscular. Então, se você tiver uma boa condição muscular, tiver uma boa massa muscular, você será um idoso com boa mobilidade. Você vai conseguir levantar mais a perna. Por isso, muitos idosos têm uma marcha arrastada. Arrastam o pé para andar, porque eles não fizeram um fortalecimento durante um período anterior. Então, há uns anos atrás, a pessoa não fez e não manteve fazendo atividade física, ela tem uma racha arrastada. Então, um tapete, um degrau, um desnível, né, de terreno, a pessoa pode cair, escorrega com maior facilidade. Essa baixa massa muscular vai fazer ele ter um equilíbrio ruim. Então, ele desequilibrar e cair da própria altura vai ser muito fácil. Às vezes, pela essa falta de atividade física, a sarcopenia ela chega no ponto de osteoporose, que é o cálcio, né, muito prejudicado ali dentro dos ossos. O osso fica muito poroso, cheio de furinho, como se fosse um queijo lá dentro dele. Então ele fica frágil, fica mais oco. Então, às vezes, a pessoa, o idoso, ele quebra o osso e depois cai. E das vezes, ele cai e qualquer trauma, qualquer pancada é capaz de fraturar um osso como o fêmur, que é o nosso maior osso do corpo. E depois que o idoso ele tem essa fratura de fêmur, cara, na maioria das vezes é cirúrgico. Então já requer dele ficar acamado, fazer uma cirurgia, esperar um tempo acamado para depois ser reabilitado com fisioterapia, para depois tentar voltar a andar novamente. Às vezes ele fica acamado para o resto da vida. E ficando acamado, tendo essa redução, essa restrição ao leito ou cadeira de rodas, ou andando com muita dificuldade, ficando muito preso no seu domicílio ou até mesmo na sua cama, no seu quarto, já começa a ter uma deteriorização neurológica. Então ele começa a ter uma redução da massa encefálica, ele começa a ter um grau de demência já iniciando. Muitas vezes você vai perceber que essa pessoa era muito ativa, tinha memória muito boa, mas depois de um tempo que ela está acamada ou ela está restringida ao seu domicílio, ela começa a ter uma memória prejudicada, ela começa a ser uma pessoa mais confusa. E isso vai piorando com o tempo, infelizmente. E o enfraquecimento muscular traz outra coisa muito importante que às vezes a gente não leva tão a sério, que é a incontinência urinária, o escape da urina sem querer. E isso traz muito prejuízo ao idoso. Então, o idoso que tem uma musculatura frágil, fraca, ele vai ter uma incontinência urinária de forma mais fácil. E a incontinência urinária traz infecções urinárias importantes que podem também acelerar essa demência. Então, quando o idoso ele já está um pouco frágil, ele já tem uma fratura, uma queda, caiu e tem infecções, ele tende a entrar num período de demência. Alzheimer, demência por causa da idade mesmo. E aí, infelizmente, esse idoso já começa a entrar em cuidados paliativos. Sim. Já começa a caminhar para o final de vida. Então, a gente tem que enfatizar o quê? A atividade física e a mobilidade, ela deve ser priorizada durante essa transição. A partir dos 40 anos em diante, ela é essencial. Assim, ela é importante. Obrigatória, né? Ela é importante a vida toda, né? A gente precisa induzir os nossos filhos a fazerem atividades físicas regulares, porque isso traz diversos benefícios, incluindo até a questão da obesidade infantil, que hoje é muito frequente. A gente tem até crianças hipertensas, crianças com colesterol elevado, crianças diabéticas. Então, a gente precisa induzir atividade física desde cedo. Só que a partir dos 40 anos, onde você começa a ter um declínio de mobilidade, de massa muscular, de energia, de disposição, é ainda primordial você ter atividade física como um dos seus pilares, porque aí você vai conseguir fazer com que essa perda seja, né, regularizada, você começar a não perder mais, questão de massa muscular, mobilidade, e vai mantendo. Quando você passar dos 60 anos, você não vai sentir essa mobilidade ruim. Muito bom.
Pessoal, é ouro, hein? É ouro essas informações aí. Eu acredito que, para somar isso, trazendo aqui um pouco mais, o idoso, ele tem a rotininha dele ali, né? Ele acorda, ele já tem aquela rotina de fazer o café, de ir na lojinha, de comprar um pão, de cuidar do neto, ele tem aquela rotina e aquilo que mantém ele ativo, a rotina diária. Então você pode reparar, a maioria dos idosos acorda no mesmo horário, faz a mesma coisa, vai dormir no mesmo horário. Então ele tem aquela rotininha dele ali que alimenta o grau de atividade física dele diário, alimenta a massa encefálica, né? Sim. Alimenta a parte neurológica dele toda. Aí, de repente, ele tem aquela queda, ele tem aquela paralisação da descontinuidade da rotina dele. Sim. Né? Aquilo acho que é a parte muito prejudicial do idoso. Você descontinuar a rotina dele. Então, assim, de fato, se acontece uma coisa dessa, pelo menos os pessoal que apoia os idosos aí, que sempre o idoso tem um filho e tal, que cuida, eu acredito que se tentar, pelo menos, trazer a rotina pro idoso, né? Manter aquilo ali, não que ele vai andar e fazer as coisas, mas pelo menos acordar ele naquele mesmo horáriozinho, tentar manter aquela rotina. Eu acho que é uma forma bacana de trazer isso aí pro... Eu acho que a rotina ela é essencial para todos nós. Todos nós temos e devemos manter a rotina. E o idoso não é diferente. O idoso ele precisa ter a rotina dele. O idoso, muitas das vezes, ele começa a ter um adoecimento, um declínio funcional, muito por conta disso. Das pessoas acharem que o idoso não tem capacidade de fazer as coisas. O idoso tem. Então, deixa o idoso dar autonomia para o idoso. Deixa o idoso fazer tudo que ele dê conta de fazer. Apenas tem que ter o idoso a consciência de que, às vezes, ele não pode subir numa escada. Sim. Que às vezes a condição dele não permite que ele carregue um peso. Um menino cai no chão, quebra, com 20 dias tá andando de novo, o osso tá colado, né? O idoso para colar um osso tem um pouco mais de 6 dificuldade. meses. A questão metabólica e hormonal já não ajuda tanto. Então, assim, deixa o idoso fazer, dê autonomia, não deixa o idoso se sentir inútil. Sim, é importante descartável. Isso, pessoal. Importante. A gente precisa cuidar dos nossos idosos. Então, assim, eu sempre brinco que deixa ele fazer, dá conta de fazer, deixa ele fazer, não faça por ele. Não limite ele a só ficar à toa. Pelo contrário, estimule ele a fazer as coisas. Lógico, fica de olho, dependendo do grau da idade, do que a pessoa tem de condição, não pode deixar pegar um fogão, Sim. Né? Não pode correr riscos, Isso. mas manter aí a rotina, manter ativo, acho que é primordial. Sim, é legal isso. Somando a tudo, eu vou trazer uma informação que eu acho que todos devem tê-la em consciência. Todos que vão ao médico hoje com algum problema de saúde, eles saem com medicamento para poder sanar aquele problema que é a curto prazo e com a receita de atividade, de exercício físico hoje. Então, o médico está canetando exercício físico. Por quê? Por exemplo, a mobilidade, que tem o osso e o músculo como pilares. Sem o osso e o músculo não tem isso. Então, você não sai do lugar. Isso. Então, se você está cuidando do seu músculo, automaticamente você está cuidando do seu osso. Porque o músculo tem os tendões que são fixados nos ossos. Sim. Então, quando você faz a contração muscular, o tendão dá o estímulo no osso que propicia o osso a fazer o crescimento da massa. Então, assim, olha que fantástico. Você investe 1 hora por dia em fazer uma atividade que você dá manutenção no seu metabolismo, você dá manutenção no seu osso, no seu músculo e na sua massa. E previne todos os tipos de doenças. Tudo, em 1 hora. Ou seja, fácil. Só que é muito negligenciado, é difícil de fazer. Nossa, eu não gosto de academia. Quantas vezes eu já ouvi isso? Todo mundo que senta na minha frente fala que não gosta de academia. E já conversei com diversos, né? Recentemente eu conversei com um dos melhores neurocirurgiões de Belo Horizonte. E ele me falou uma coisa que eu guardei assim, que a gente
pode orientar qualquer atividade física, mas todo mundo deveria fazer musculação. Como base, né? Assim, ó, a base é a musculação. Para fortalecimento muscular e dos ossos, o melhor é a musculação. Sim. Assina Você embaixo. pode fazer qualquer outro esporte, qualquer outra atividade, mas deveria associar junto à musculação. Sim. Eu vou ser sincero com você. Eu sou uma pessoa que não gosto de musculação, mas eu faço todos os dias. Aí. Você fala assim, a musculação te dá prazer? Não, ela me dá prazer me deixando saudável. Mas, por exemplo, se eu não queria praticar, ser um fisiculturista, por exemplo. Não é uma questão que eu vou lá puxar peso como se fosse uma coisa prazer. Eu tenho outras fontes de prazer. Então, eu não gosto de academia. Ok, mas faça. Não precisa gostar para ter saúde. E uma coisa aí que a gente estava falando, né, da questão de atividade física, musculação, da pessoa ter todos esses benefícios da atividade física. Atividade física te ajuda a dormir melhor. Então, hoje em dia, nós temos uma coisa muito feia, um costume muito ruim, que é o smartphone. É uma tecnologia que trouxe benefícios, não dá para se negar, que hoje você tem tudo na palma da mão. Banco, coisas do governo, carteira de trânsito digital, então tá tudo muito fácil na ponta aqui. Mas antes de dormir, 2 horas antes, 1 hora antes, desliga o celular, joga ele para escanteio, bota o quarto bem escuro e apague. Isso já vai te dar uma diferença na saúde gigantesca. Dormir bem é importante. Outro ponto é descansar. Tem pessoas que não sabem o que é descansar. Às vezes acham que descansar é dormir. Mas descansar não é só dormir. Descansar é qual é o momento que você tira para você apenas. Porque às vezes você fala, porque eu passei o sábado com a minha família. Você descansou? Às vezes uma viagem é cansativa. Cansativa. Né? Então, assim, às vezes a gente acha que, cara, eu saí, eu ia pro barzinho, eu ia pra balada, eu ia num almoço de família, eu descansei. Nem sempre. Então, a gente precisa ter, de fato, assim, quais são os pontos que você tira para descansar de fato? Exemplo, não atendeu o celular, deixou o celular desligado, tirou um momento só para você, ficou longe de todo mundo, fez uma reflexão e aquilo te proporcionou um descanso. Isso é descansar. Outro ponto importante, Juninho, só para a gente poder falar aqui, é que do convívio social. Sim. Tá? Envelhecimento saudável está muito relacionado a um convívio social adequado. Por que eu falo isso? Porque a gente aqui, nós estamos na idade de 30 para 40, nós somos muito ativos, né? Eu e você no caso, e a gente convive social aqui na academia, você tem um monte de pessoas que está convivendo. E quando a gente se torna idoso, acima dos 60 anos, para o Ministério da Saúde a gente já é idoso, está na terceira idade, a gente começa a evitar esse tipo de ambiente de forma natural. Porque a gente fala que a gente vai ficar mais velho, a gente vai ficar mais chato, né? Antissocial, a bateria social acaba na primeira hora, né? Igual a música lá. Né? Então, assim, isso tem que ser evitado. Porque o convívio social, a gente sair de casa, ir na academia, ir fazer uma natação, uma hidroginástica, ir lá num ambiente onde tem outras pessoas, é importante para manter o mental bom e te dar uma qualidade de vida boa. Só que convívio social não é você estar rodeado de qualquer tipo de pessoa. É a gente estar rodeado das pessoas que te faz bem. Não adianta também você ter um convívio social tóxico. Aí todo mundo liga o alerta. O que eu falo disso, pessoal? Tenha perto de você pessoas que te fazem bem, que te incentivam a fazer as coisas boas, pessoas que ficam felizes com o seu sucesso. Evite as pessoas negativas. Eu quero fazer uma academia, não faz não. Evita esse tipo de pessoa. Evita a pessoa que na hora que você falar assim, cara, eu vou começar a fazer um esporte, vou fazer uma atividade física. Faz sim, vai dar certo. É ótimo. Procure pessoas positivas para o seu convívio social e tenha convívio social. O envelhecimento vai te pedir isso, para você ter um envelhecimento saudável. Muito bem.
essa questão da parte social do idoso, a gente observa isso, né? Eles vão ficando antissociais e dependendo da situação... E ainda digo mais, foi testado agora nessa pandemia que se ser antissocial não funciona. Não. Tanto de desacordos que houveram, né? Depressão, ansiedade. Então, assim, foi numa escala mundial. Então, foi testado em uma escala mundial. E deu problema esse negócio de cortar o social. Deu problema, porque ninguém podia sair, automaticamente você fica antissocial, porque quase você não vê pessoas. E aí aquilo acarretou uma ansiedade gigante, juntamente com a questão em si, que é a Covid-19, não vou tirar o peso disso, mas isso deixou as pessoas em casa e reduziu a parte social. Reduziu eventos, não poderia ter aglomerações. Muita gente perdeu o emprego. Perderam o emprego, né? E o emprego, querendo ou não, dependendo do emprego, a grande maioria do emprego tem um convívio social, Sim, né? Traz esse muito convívio bem. social. O trabalho é muito o trabalho. bom. Trabalho, eu acho que... Eu sou suspeito para falar que eu gosto de trabalhar. Eu sou um cara que gosta. Eu gosto de trabalhar. Né? Eu gosto. Faz o que gosta. Trabalhar para mim é um prazer. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar. Eu trabalho com muita energia, com muito afinco. Eu faço o que eu gosto, digamos. Mas eu já fiz o que eu não gosto também e sempre gostei de trabalhar, de ter alguma serventia ali, de fazer alguma coisa para alguém, sabe? Isso aí sempre me fez bem, né? E acredito que o trabalho aí, ele edifica muitas pessoas. Sim. Né? A pessoa fala assim, eu acredito muito no benefício social, tá? Ele ajuda muitas pessoas, mas não deixe esse benefício ser o causador de não trabalhar, sabe? Dê preferência por trabalhar. Só se não puder mesmo você ter um benefício, tá? Agora, se puder, trabalhe, porque o trabalho não é só o monetário, o financeiro. O trabalho é o convívio com as pessoas, é o fazer para alguém alguma coisa, eu vou trazer em questão aqui uma pequena coisa. Se a gente for pegar um lápis que a gente usa, o tanto de trabalho que tem naquele lápis, você vê desde lá o cara que plantou a madeira, que colheu aquela madeira, que fez aquele grafite, que selecionou a matéria-prima, que mandou para alguém processar, alguém foi lá, criou uma máquina que processava aquilo. Ou seja, olha o tanto de mão que teve para sair um lápis, que não é complexo um lápis, né? Pensa essas coisas complexas. Teve muita gente trabalhando para te entregar alguma coisa com a complexidade que é hoje, para te dar uma qualidade de vida, né? Uma geladeira, por exemplo, que armazena seu alimento. Fantástico. Acho que a maior criação do ser humano foi a geladeira. Porque, né? Assim, a geladeira... é energia, né? Assim, usando a energia, você criou aquela geladeira ali, cara, você guarda seus alimentos ali, você não estraga. Né? Antigamente consegue, tinha que defumar tudo, perdia as coisas muito rápidas. Tinha a salmoura para você processar aquilo, era muito complicado. Conservante sempre foi no sal, né? Então, assim, mudou muito, evoluiu. Uma questão social muito importante no envelhecimento é que muitas vezes a família que isola o idoso do convívio social. Então, a gente precisa ter em mente também que a gente precisa trabalhar isso em nós. Buscar ter o convívio social, ele é muito importante. Outro ponto que você falou de trabalho, né? Então, assim, para explicar um pouquinho, eu sou enfermeiro, eu fiz pós-graduação em enfermagem estética, não gostei muito dessa área, então pulei para... fiz também enfermagem em cuidados paliativos, né, pós-graduação, e fiz enfermagem do trabalho e hoje eu estou fazendo MBA de gestão de saúde e segurança do trabalho. Então, assim, eu lido diretamente com vários trabalhadores e um dos pontos que a gente precisa ter em mente quando a gente está passando dos 45, 40 e estamos encaminhando para os 60, 65, é que se a gente está querendo aposentar, não deixe de trabalhar. Nem que seja trabalhar para você mesmo. Não fique inativo, seja útil.
Porque um dos pilares também do envelhecimento é você se sentir útil. A sua saúde mental vai agradecer. Além de você não ser um sedentário. Porque você trabalhando, saindo, andando, fazendo alguma coisa, você se mantém ativo. E aí vai te ajudar a ter um envelhecimento também de qualidade. Muito bom. Pessoal, prevenção é o top do momento. E sempre vai ser, em qualquer momento. Por quê? A saúde bucal, digamos. A saúde bucal, ela é neném ainda. Chegou há pouco tempo atrás, porque eu observo vários idosos, e a grande maioria dos idosos ou usa dentadura, ou teve que fazer enxerto de dente, colocar as próteses, né? implante, ou não tem dente. Enfim, não tinha a ideia de prevenção, a escovação, o fio dental, ou seja, aquela cultura de usar. Às vezes até existia as coisas, mas a cultura de usar não era tão assim. Igual hoje, tem a musculação, beleza. Cada vez mais eu vejo que a musculação está sendo mais utilizada pela população. Sim. Tá? Como a saúde bucal. Hoje, eu acredito que o envelhecimento de nós, de 30, 40, 40, 50, a grande maioria vai chegar a ser idoso com os dentes. Sim. Por quê? Você cuida dos seus dentes desde menino. Hoje, a mãe te ensina que tem que escovar dente. Você está cuidando dos dentes, da limpeza, da manutenção e tal. E forma dentista, profissional de saúde de grande valia aí. Graças a Deus a gente tem esses profissionais aí, né? Antigamente a preocupação era trabalhar, né? Os filhos trabalhavam desde novos, não tinha muito acesso à saúde e sempre teve dentista, mas era aquilo, né? O dente doeu, infeccionou, tem uma cárie absurda que está causando muita dor, ia lá e arrancava, né? Sim. Não tinha condições financeiras, não tinha acesso a uma odontologia de qualidade. E hoje em dia nós temos diversos profissionais, nós temos no SUS, né, dentista pelo SUS, temos particular de forma mais acessível. E igual você falou, né, hoje também a consciência, o acesso à informação, ele é muito maior. Então, primordial, né? Hoje em dia, além da educação na escola, as crianças e nós mesmos temos acesso pelo celular a diversos conteúdos. Então, a gente consegue saber que escovar os dentes após todas as refeições é essencial, que usar o fio dental, pelo menos antes de dormir, é essencial. E 80% das doenças que atingem o coração ou atingem a circulação sanguínea vem da boca. É isso aí. Então, as miocardites, as periocardites, elas costumam vir da boca. Então, a gente cuidar da nossa saúde bucal também é importante para ter uma saúde física 100%. Sim. E por que eu trouxe esse conteúdo? Porque a prevenção é o tchan. Ou seja, se a gente for prevenir a nossa saúde bucal desde pequena e pega a cultura de fazer, né? Porque o autocuidado é isso. A diferença de uma pessoa que chega a uma velhice funcional, ativa, útil, é aquela pessoa que já está acostumada a cuidar do corpo dela, da mente dela, ela está trabalhando, ela trabalha aquilo ao longo dos anos, ela criou uma certa rotina com essa atividade física dela diária, com a atividade mental diária, com a serventia diária, aquilo para ela é a rotina. E aí ela chega a 80 anos, 90, 100 anos de idade, tranquila, né? Parte daqui, missão cumprida. Então, assim, esse podcast de hoje, eu acredito ser de grande valia para geral. Então, do novinho que está começando agora, até o idoso que não está tendo o cuidado que deveria ter aí, começar a ter esse cuidado para que isso, o que ele tem hoje, permaneça por um longo período, né? O mais importante, eu acho que todo mundo ter consciência de que o autocuidado, ele é o mais importante. A gente precisa ter amor próprio. Gostar de nós mesmos, né? Parar para cuidar de nós mesmos. Um exercício muito fácil é que quando você comete um erro, que é meu amigo, ele fala, não, relaxa, vai dar tudo certo, acontece, é humano. Mas quando a gente mesmo erra e vai falar com a gente, não, que burro que eu sou, que idiota. Então a gente deprecia muito nós mesmos e para os outros a gente é
mais amoroso, mais carinhoso às vezes. Então vamos mudar. Vamos começar a cuidar de nós primeiro, amar nós primeiros. E a gente ter um amor próprio grande e cuidar de nós mesmos. Então pare, cuide de você. Então tenha fé. Aí a pessoa fala comigo assim, você vai falar de religião. Não tem nada a ver com religião. Independente da religião que você tenha fé. É importante acreditar em alguma coisa, trabalhar a sua espiritualidade. Você fazer o bem, buscar a paz, é você cuidar da sua estética, é você se achar bonito, se achar bom para tudo, achar que você é capaz. Muitas das vezes a gente vai na frente do espelho e fala, nossa, eu tô gordo. Mas espera aí, será que tá mesmo? Tem um profissional de saúde que falou que você tá acima do peso ou não? Então, muitas das vezes a gente vê, né, pessoas até com peso bom, magras, com doença, Sim. querendo emagrecer ainda mais. Tá? Então, assim, a gente precisa ter amor próprio, cuidar de nós mesmos, ter um senso de crítica, parar para cuidar de si. Por quê? Se você não cuidar de você mesmo, ninguém mais consegue cuidar. Então, cuide, faça a sua atividade física, se alimente bem, se hidrate bem, durma bem, tenha convívio social com pessoas boas, positivas, trabalhe a sua espiritualidade, veja qual é o seu propósito e cuide da sua estética. Seja feliz. Se você é feliz um pouquinho de sobrepeso, ok, não se mate ou se martirize com isso. Só faça a sua atividade física. Mesmo que você está um pouquinho acima, não desespere, né? Eu brinco que às vezes a gente está 1 quilo acima do peso, a gente está desesperado, achando que a gente é a pessoa mais gorda do mundo, que a gente vai ficar muito doente. Calma, tudo tem um passo a passo, tudo é progressivo. Por exemplo, você consegue colocar um cara que ele é baixo peso, tem baixa massa muscular, o cara já fortão em 1 mês? Não, é impossível. É um passo a passo, é uma coisa progressiva, deve ser iniciado, mantido para chegar ao resultado. Então, se a gente começar a ter um planejamento, eu vou começar hoje para me alcançar. Eu quero ter o peso X. Para me chegar nesse peso X, primeira coisa que eu tenho que fazer, comprar um tênis adequado, uma roupa adequada e fazer matrícula na minha academia. Fiz a matrícula na academia, vou lá, vou fazer a minha avaliação, montar a minha ficha e vou treinar 3, 4, 5, 6 vezes na semana. Tem todo 1 hora de passo treino. Aí, né? E isso, quanto tempo eu vou demorar mais ou menos para alcançar esse objetivo? Então, vamos dar um exemplo. Eu estou com 3 quilos a mais. Quando é que eu vou perder esses 3 quilos e ter o corpo que eu desejo ter? Então, isso tudo leva tempo. Acho que a gente precisa planejar e fazer acontecer, cuidar de nós mesmos. Perfeito. Pessoal, nossa academia online está na área para servir aí o pessoal que está sem tempo aí para, né? Não só sem tempo, hoje eu vejo uma praticidade tão grande de fazer atividade em casa. Você não precisa de pegar trânsito, você não precisa de pegar carro. É só você ligar seu celularzinho lá, jogar na sua TV, ir lá e executar as aulas. A mão na roda, né? São aulas, assim, fantásticas. Nós temos 6 modalidades aí. Dentre elas, uma vai servir para você, pela sua capacidade. Quer tirar dúvida, vai estar o link abaixo aqui. Você pode tirar suas dúvidas e a gente vai responder elas, colocar atividade, né, que vai ser mais assertiva pelo que você quer nesse momento. Temos o atendimento via WhatsApp. O atendimento é feito por mim, pela minha equipe. Vocês podem entrar em contato com a gente no site aí, né? Dá uma olhada no nosso blog. Nosso blog é cheio de conteúdos. Liveo.com.br é o nosso site. Espero vocês. Espero que tenhamos ajudado vocês aí com esse conteúdo e faço questão que vocês estejam conosco treinando aí bastante e progredindo e seguindo um processo de uma velhice saudável aí com a gente, né? Com certeza. Eu acho que vai dar mais podcast aí, né, Davis? Eu acho que esse conteúdo nosso é bem abrangente. Muito. Se deixasse aqui, a gente ficava falando aqui umas 5, 6 horas aqui, falando. Né? E eu acho interessante, né, a gente ter essa praticidade hoje também. Uma coisa que veio para ficar com a pandemia foi o online, né? Reunião online, Sim. Faculdade online, escola online, hoje academia online. Cara, que praticidade.
Porque muitas vezes você é uma pessoa que tem pouco tempo para tudo. Então, use o tempo que você tem. Então, se Perfeito. você não tem tempo de pegar 30 minutos, 20 minutos de trânsito para ir lá e fazer sua atividade física, faça em casa. E já é os 30 minutos que Você dá tá pra fazer, doido. né? É os 30 minutos ali com mais 20 ali, você já fez várias atividades seu banhinho. físicas, já tomou, já tá na cama para dormir. Porque você sair, ir numa academia, talvez longe, pegar um trânsito, fazer aquilo te desanima. Então, a gente não pode ter obstáculos para fazer o que a gente precisa fazer para cuidar da saúde. A gente precisa facilitar ao máximo. Então, se você tiver isso em casa e que você pode fazer a hora que dá para você fazer, já é um facilitador, porque aí você não tem desculpa para não fazer. Então, muito bom. Parabéns aí pelo programa, pela iniciativa. Agradeço aí por ter E, se Deus quiser, estaremos juntos em outras oportunidades também. Vamos sim, vamos trazer mais temas valiosos aqui e abordar pro pessoal de casa aí. Meus queridos seguidores, curta aí nosso podcast. Estamos em todas as plataformas. Dá um like, compartilha, Isso manda aí. pros amigos aí nos grupos. Muito bem. Bora transmitir essas mensagens aí para todo mundo chegar lá na frente com 60, 70 anos, com toda a energia positiva, vigor, vitalidade. Saúde e essencial. paz, né? Saúde é primordial, é a nossa base. Pessoal, aquele abraço. Voltaremos Um abraço. aqui com mais podcast valiosos. Tchau. Beijo. Tchau, muito obrigado. Falou.